Esteja sempre sentado na mesa que você vai aprender. Essa é a frase de um grande amigo que está sentado aqui hoje comigo, que eu tive o prazer de ter esse convite aceito. Ele, que já lavou chiqueiro, banheiro, deu café para a galera e hoje, sobre a gestão dele, mais de 12 bilhões de reais. Estou aqui com Alexandre Assis. Lucas, prazer enorme estar aqui contigo. Muito honrado pelo seu convite. Espero que valha a pena todo o seu tempo estar dedicando a mim. Meu querido, muita coisa mudou na sua vida, né? Muita coisa. E dentre tudo que mudou, o que não mudou no Assis daquela época que lavava chiqueiro para hoje esse cara de sucesso que você é? Cara, as minhas referências, né? Eu falo o seguinte, que eu já tenho... Todo mundo hoje fala muito de você ter seus influenciadores, né? Eu tenho os meus até hoje. Meus avós, meus tios, meus pais são meus influenciadores, né? Desde criança, foram aquelas pessoas que dedicaram tempo à minha vida, que cuidaram de mim, que me deram... na simplicidade, mas muito amor, muita dignidade, né? E são pessoas que eu amo do fundo do meu coração e se mantém, e eu faço questão, há poucos dias agora, reuni todos lá em casa no carnaval, busco eles, fico perto, gosto de estar perto, gosto de ouvir as mesmas histórias, de contar as mesmas histórias. Isso em mim não muda, cara. Minhas amizades de verdade, eu tenho amigos de verdade desde do ginásio até a faculdade, encontramos todos os anos. Aquelas pessoas que me ajudaram a construir minha própria história, né? Eu sou muito grato a todas elas. Dentro de toda a gestão que você faz, gestão da vida e do tempo, é o que você faz de melhor? É, porque as pessoas querem levar muito gestão só pro lado financeiro, pro lado do business, né? E eu acho que a gestão de vida é ela que vai te qualificar para isso tudo. É porque a nossa própria vida é a primeira empresa que a gente tem para poder gerenciar, né? Exatamente, esse é o maior patrimônio, né? Eu acho que quando... cada um dá o nome que quiser, né? O universo, Deus, a espiritualidade, te concedeu esse benefício de estar aqui, tem que valer a pena, né? E esse valer a pena é muito você saber, dentro de todas as coisas, né? Família, trabalho, compromissos sociais, você equilibrar esses pratos e nunca, independente de onde você consiga chegar, porque eu não consigo classificar sucesso só por patrimônio, dinheiro, essas coisas, né? Eu acho que sucesso tem de várias formas. Você sempre manter aquilo que você traz de verdade dentro de você, aquilo que você acredita que é valor, né? Eu acho que riqueza já foi medido por patrimônio e dinheiro, hoje é tempo. Exatamente. Né? Então, quem sabe qualificar esse tempo é um homem rico. Cara, que maravilha. Olha só, hoje eu sou médico e, assim, uma das maiores dores de todos os médicos é gestão. Verdade. E nós sabemos fazer dinheiro, mas não sabemos gerenciá-los. Eu sei um pouco disso. Você sabe muito bem como que é isso. Sei. Só que assim, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, o que você acha que pega mais? O médico não saber fazer gestão ou ele não saber sobre liderança? Vamos lá. Primeiro que gestão no Brasil é algo que o Brasil não prepara as pessoas para isso. Mesmo o próprio empreendedor... Não só médico, né? É isso que eu ia falar. Mesmo o próprio empreendedor, ele não foi preparado para a gestão. Ele é muito bom no empreendedorismo. Geralmente, quando isso dá certo, necessita de gestão. E aí ele não está pronto para isso, que é onde chega contador, advogado, marketing, né? Os satélites ao negócio. Você pega e faz alguma coisa, dá muito certo. Porque você trabalhou sábado, domingo, dedicou sua vida, é bom naquilo que faz. Mas chega uma hora técnico, né? Que o mercado começa a te exigir. E esse mercado ele é muito burocrático, né? Em diversas situações. E essa burocracia, aí você precisa de gestão. Né? E gestão é uma questão de qualificação técnica e experiência. Né? Que a maioria, se você olhar, a maioria dos cursos no Brasil não te trazem isso. Então não tem nem aonde buscar. Liderança, eu acho que liderança ela vai permear entre aquilo que você foi criado. Eu acho que a base da sua criação é muito influenciado a questão de liderança. Tanto é que você pode ver que nós estamos vivendo uma geração agora que eles não querem nem ser líderes, né? Não. Porque eles não passaram por muitos processos. E esses processos é que vai dando... Porque ser líder é lindo o nome, é lindo o status, mas na verdade é uma posição
que te demanda decisões dia todo e que essas decisões, na maioria das vezes, você não vai agradar todo mundo. São muito solitários, você vai né? mais desagradar. Eu falo muito disso, né? O tanto que é solitário, você está num papel de decisão, você está num papel de poder, você está num papel de sucesso. Então, assim, é como lidar com isso, né? E a liderança, ela vai por outra fonte também, que eu entendo que é a experiência. Né? Hoje as pessoas têm pouca experiência, né? Elas têm às vezes uma formação acadêmica muito boa, elas viveram às vezes mais de um país, falam, mas tem pouca experiência em lidar com pessoas, processos, sistema, né? Todo esse organismo vivo que o mercado exige. Na verdade nem existe processo. Né? Eu comecei sendo, igual você bem citou, na lavando chiqueiro, banheiro e fazendo café. E praticamente passei por todos os processos de um negócio, né? Desde office boy, a auxiliar do que você imaginar, depois a trainee, depois, hoje chama trainee, né? Depois fui ser analista, depois gerente. Então, você acaba tendo uma experiência muito grande. Você olha para o processo e fala, cara, eu já vivi, já entendo as nuances daquilo e tal. Quando você pega isso sem entender toda a base, é a mesma coisa que você construir um prédio pelo telhado. Não falta estrutura, entende? Então, eu acho que a liderança é muito isso. Porque ela exige muito que você esteja pronto para não agradar a todos, mas ao mesmo tempo tentar ser justo, né? Eu vou te dar um exemplo da minha própria empresa. Nós vamos para 23 anos, eu sou um cara durão em negócio, com meu time, porque eu entendo que quando você quer bem, mesmo nós estávamos brincando aqui agora, questão de filhos, né? Um filho, para você bem criá-lo, você tem que ter um papel de educação muito forte, né? Você tem que mostrar para ele o que pode e o que não pode. O que não é simples. Né? Porque a vontade que você tem como pai é falar sim o tempo todo. Principalmente quando você pode dar, é dar tudo o tempo todo. Eu brinco muito com meu pai, eu lembro muito da minha infância, de eu pedir um saquinho de pipoca. Né? E ele falou, cara, não. E ele não sentiu o menor pesar por isso, entende? Onde que eu quero chegar? Isso me ajudou em liderança. Isso me ajudou em gestão. Entende? Então, assim, foi da dentro tua base, do papel, né? Da empresa, foi na profissional apenas. Para você ser exemplo, você tem que estar firme. Eu nunca tive um processo trabalhista. Em 23 anos que eu fui executado. Eu nunca processei um cliente nunca me processou. Entendi. Eu acho que isso tudo é aquilo de você saber aonde você põe a mão firme e aonde você vai entender ali a situação, colocar as partes, né, sempre para conversar e tudo. Eu acho que é um todo, entende? E para isso demanda experiência. Assis, conta um pouquinho para quem ainda não conhece de todo o teu processo, de tudo que você passou, das suas limitações, para poder a gente entender um pouquinho por que as suas limitações físicas nunca limitaram você de chegar onde você chegou. Bom, minha vida não é diferente da maioria dos brasileiros, né? Eu nasci de família muito simples, humilde, muito digna, mas muito simples. Eu nasci aqui em São Paulo, em Guarulhos, inclusive, fui para Minas criança. E, por exemplo, aqui em Guarulhos a gente morava num barracão de tábua, o chuveiro era do lado de fora com um regador que esquentava no fogão e tomava banho puxando cordinha, né? Aonde eu mudei, quando eu fui para Minas, o primeiro lugar que nós moramos foi numa garagem, uma garagem mesmo de carro. Meu tio guardava os carros, tinha uma garagem de banheiro. A gente colocou sofás ali, o guarda-roupa. Depois a casa que nós fomos morar era 200, 300 metros de uma comunidade. Eu só estudei escola pública e com 11 anos eu comecei a trabalhar. Vou pular essa etapa do chiqueiro, que nós já tratamos dela, né? E eu fui ser office boy. Então, office boy, para quem não sabe, aí é o motoboy sem moto, né? A nova geração aí. E nessa época, eu já... os degraus de ônibus são muito altos, né? E eu já tive muita dificuldade em conseguir subir. O Gustavo Borges, medalhista olímpico, é meu amigo, cliente nosso. Eu brinquei com ele num podcast que assim, eu achava que eu era ruim, mas eu não percebia que eu tinha uma limitação. E essa época isso começou a acentuar muito. Então, por exemplo, eu chegava no ponto de ônibus, olhava quem tinha a carinha mais boa, quem conseguia me dar força para poder te dar o suporte, para poder subir aquele primeiro degrau, né? Depois que eu ia fazer as outras coisas. E assim foi. Nessa época, como começou a acentuar muito, por exemplo, eu jogava bola, não dava conta de jogar mais, eu andava de bicicleta, não conseguia andar mais. Minha família sem recurso financeiro, você imagina o que é hoje, né, falando com o médico, fala de genética hoje, você volta a esses 40 anos, hoje irmão. Já tem muita coisa para crescer ainda, mas... Então, assim, era um negócio totalmente fora.
E dentro das possibilidades, né, todo mundo quer achar hoje culpado, mas eu não acho que o médico teve culpa nisso. Eu acho que dentro do que ele pôde fazer, ele fez o melhor, limitado à situação da época, né? Uhum. E ele teve um outro diagnóstico muito parecido com o que eu tenho, mas ele falou assim, cara, você está com 12 anos, com 15 anos vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer. Isso foi um impacto muito grande na minha vida e da minha família, principalmente. E meus pais são da roça, né? Não Sim. tem estudo. E eles entendiam que o fato do meu problema ser genético, a culpa era deles. Entendi. Entende? E o jeito de eu amenizar isso, eu sou muito ligado aos meus pais até hoje, foi tentar tocar minha vida da forma mais natural possível. Mas lembrando que eu tinha 12 para 13 anos, né? E nesse lidar, eu falo que uma das coisas que eu mais agradeço aos meus pais é tudo que eles não me deram. Minha maior gratidão para meu pai, porque você imagina, na cabeça deles, me permitir viver. Uhum. Né? Eles poderiam ter me colocado dentro de casa, falou, não Querer vou deixar você proteger, sair. né? Exatamente, entendeu? E ao deixarem eu ir sofrer, né, as consequências de tudo, então, por exemplo, eu era aquele cara que estava com cola pública, os meninos faziam, eu vou te pegar, pegava, né, quando dá conta de correr, entendeu? Tu apanhava como cachorro. Sentia isso, né, de tentar, e eu ia pegar ônibus sem dar conta de subir no ônibus, cara, né, eu fazia meu trabalho todo. Uhum. Eu passei por todo. Lembra que hoje a acessibilidade é difícil. Você imagina a época, né? Muito. Então, assim, eu passei por tudo isso e eles me permitindo passar pelo processo, que eu sei que doeu muito eles à época, mas que eu acho, assim, quem acha não tem certeza, né? Mas que eu penso que foi a melhor coisa que aconteceu comigo nesse sentido, porque me preparou para tudo que estava do porvir, né? Por isso que eu chamo de processo, né? O processo é algo contínuo que você vai escalando etapas, né? E eu acho que isso foi muito importante. Te fez vitimizar, né? Sobre o contexto. E aí, aos 17 anos, todo mundo gosta muito de falar da saúde brasileira como algo ruim, né? Por exemplo, eu conheci o Sara Kubitschek. Maravilhoso. Eu sempre gosto de destacar isso. Super digno, quem não conhece deveria conhecer. E lá que eu fui descobrir, no ano que eles falaram que eu ia morrer, é que eu fui descobrir que eu tinha AME, que é atrofia muscular espinhal, né? Que é um processo degenerativo muscular. Para quem não entende bem, é muito parecido com a ELA, que é mais conhecida, né, do que a AME. E que é um processo contínuo que vai evoluindo ali. Então, até 2017, 2018, eu andava. Tinha dificuldade, mas andava e tal. E aí que muito recente, né? E aí que eu fui entender, né? Hoje, AME, se você jogar no Google, é o tratamento mais caro do mundo, mas você volta 5, 6 anos, não tinha qualquer forma de tratamento. O tratamento, ele não é uma cura, né? Ele é um paliativo para a não evolução. Agora que crianças que são diagnosticadas ainda no teste do pezinho, ou de preferência até no útero, que podem ter um tratamento. Custa 18 milhões de reais. 18 milhões? Mas pode evitar a evolução. Entendi. Né? Aí tem muitas batalhas jurídicas, plano de saúde, essas coisas, para combater tudo isso. Então, Lucas, eu entendo que tudo isso que eu fui passando, né? E aí profissionalmente, eu sempre fui aquele cara que tinha um mindset o seguinte: como eu não tinha dinheiro e eu não gerava valor, eu sempre acreditei que você tem que gerar valor para exigir valor. Né? Eu nunca fui um cara assim, não sou pago para isso, porque tá me explorando. Primeiro você serve. Porque depois do horário tem que pagar hora extra. Cara, eu acho que eu fui um dos caras que mais fez hora extra nesse mundo e nunca recebi um centavo e nunca pensei em receber. Né? É extinção isso, viu? Não, eu tinha um patrão, cara, que me chama de quanto é palavrão, mas palavrão que eu falo, palavrão mesmo. Eu chegava em casa e falava, pô, pai, o cara me chamou disso daqui, falou da minha mãe. Meu pai olhava para mim e falou assim, respeita ele, é seu patrão. Se você quiser mudar de emprego, lembra, o próximo pode ser igual ou pior. Entende? Então meu pai falava assim, cara, você tem que passar por isso, vai ser com ele ou com o outro, entendeu? Hoje daria cadeia, bullying, né, essas coisas e tal. O que eu acho que, de novo, quem acha não tem certeza. O que hoje eu tenho certeza, se você perguntar assim, o que você faz de melhor? Entender processos e sistemas. E foi por causa disso. Esse cara me xingou tanto, chegou uma hora e falei, cara, eu vou adivinhar o que esse cara quer. Você antecipava a ele? Ele nunca me elogiou, mas nunca mais me xingou. E esse antecipar a ele, eu comecei a ter uma visão de pessoas e processos mais em alto nível, sabe? Tipo Thundercats, né? Além do alcance ali.
E isso me fez um bem danado, e onde eu comecei a me destacar muito. Porque Entendi. eu conseguia perceber coisas que a maioria das pessoas, mesmo meus líderes, às vezes não percebiam. Isso começou a chamar a atenção. Na minha carreira, eu entrei para um grupo familiar, me desenvolvi lá, fui CEO com 20 e poucos anos. E também na academia, o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC me convidou para um projeto, que foi aonde surgiu a fundação da minha empresa. Trabalhando junto contigo? Me chamou. Porque eu dava aula para toda a minha turma. E eu tirava muito boas notas, fazia boas apresentações de trabalho. Só que eu faltava muito, né? Eu trabalhava rodava 5, 6 mil quilômetros por mês. Uhum. E ele me chamou, cara, vamos fazer um projeto junto para compensar suas faltas e tal. Tudo assim, entendeu? Então, assim, aquilo que todo... Se fosse... Vamos pensar que eu quisesse me poupar, ou que o pessoal fala hoje, né, emocionalmente e tal, talvez eu não tinha me desenvolvido na minha carreira toda. Entendeu? Entendi. Os desafios te fazem ser mais forte, te fazem ser melhores. Eu não estou aqui defendendo que está certo ou errado, tá? Porque as pessoas gostam muito de criticar isso hoje. Mas foi o que deu certo pra você. Ponto. É isso. Entendeu? E dentro desse contexto todo, né, que te exigiu tempo, abdicações e tudo mais, por esse contexto de vida que você passou e para poder construir o que você construiu. Quando foi que você percebeu assim, não, agora eu preciso focar um pouco mais no quesito Assis, no quesito família, do que no quesito profissional? Cara... Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente quer trabalhar mais, acaba que a gente tem mais oportunidades e a gente vai entrando nesse ciclo vicioso. Eu acho que é a dor de todo mundo, né? Aí tá um negócio que, assim, vamos lá. Eu entendo primeiro que nós seres humanos temos fases naturais, Sim. Independente de qualquer coisa. Outra coisa é o seguinte, as pessoas hoje falam assim, eu preciso de alguma coisa que me motive, eu preciso de um propósito, né? Uhum. Cara, eu era pobre. Ponto. Meu propósito é precisar trabalhar e ganhar dinheiro. Sangue no olho. Simples assim, entendeu? Não vamos romantizar, não. Sem romantismo, entendeu? Cara, eu precisava de pagar conta, eu precisava de construir minha vida. E ainda, com limitação física, o mundo era bem mais restrito para mim. Nunca facilitou. Entendeu? Então, assim, primeiro é isso, né? Eu acho assim, cara, se acordou, tá faltando dinheiro no banco, trabalha 24 horas por dia, que funciona desse jeito. E outra coisa, quando as pessoas perguntam, fica parecendo que trabalhar é algo ruim ou trabalhar é algo que te cansa. Eu amo o que eu faço. Eu também. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu estou muito feliz. Entende? Não importa se são 6 horas, se são 18, se são 24 horas. Por exemplo, eu fiz um bate-volta, o Novak. Uhum. O Novak me contratou, a gente está junto agora, né, fazendo esse projeto junto com a empresa dele, e ele me convidou para fazer uma palestra para todo o time dele e tal. Poxa, eu saí de Belo Horizonte 4 horas da manhã, cheguei em casa 2, acordei no dia 6. Eu acordo pleno. Entende? Feliz com o seu propósito. Pô, fui lá, fiz uma missão, né, o cliente investiu em mim, as pessoas acreditaram em mim, as pessoas confiaram o tempo delas a mim, né, que é uma coisa que eu dou muito valor. Então, assim, eu não consigo pensar assim, nossa, tô cansado. Cara, lá no dia 1º da minha vida, eu quis isso. Né? Quando eu quis, isso, né? Agora que eu tô vivendo, eu vou falar, cara, não dá, coitadinho de mim, vitimismo nunca foi minha praia, entende? Então assim, pô, não dá, cara, eu construí minha vida toda para esse momento, então na hora que eu vou ter os perrengues, porque eu não sou hipócrita, Lucas, quando eu tô aqui contigo, quando eu tô no hotel, quando eu tô no restaurante, quando eu tô na Disney, eu não pergunto por que eu. Aí na hora do perrengue eu vou falar, por que eu? Você é um cara por inteiro, né? Você vive o que você tá no momento de agora. Eu acho que a gente tem que ser coerente. Você se entrega. Eu não vou perguntar ao universo, a Deus, por que tá acontecendo comigo, se em momentos ótimos eu não pergunto. Ou é em todos os momentos ou é nenhum. Entendeu? É por conveniência, né? Exatamente. Porque as pessoas gostam muito de dizer, na hora da dificuldade, coitadinho de mim. Né? Na hora do benefício, nem lembro por quê. Entende? Eu não. Pra mim é assim, perrengue, beleza. Momento, crescimento. Eu não pergunto por quê, eu pergunto pra quê. Para que eu estou passando por aquilo? O que eu vou aprender com aquilo? Como que eu vou ser melhor? Entende? E como que foi esse processo de atualização que você precisou passar? Porque o mundo ele é muito rápido, né? Informatização e tudo mais. E hoje estamos na era digital. O que é tem muito complexo. Tem gente que você vê assim que não tem nada de currículo e tem muito digital. O outro tem muito digital, tem nada de currículo. Como foi isso para você? Você sabe que eu discuto isso com o Joel J constantemente, né? O Joel tem aquela frase que o mais conhecido vence o melhor. Né? E eu pergunto ele até quando, né? Porque não é correto isso na minha visão.
E aí o seguinte, lembra a primeira frase que você falou? Lembro. Lembra? Então é o seguinte, eu sempre gostei de voltar a ser estagiário na minha vida toda. Eu sempre gostei do desafio em aprender e do desafio de não ser o melhor da mesa. Porque eu acho que quando você chega naquele ponto, ou a vaidade pode subir demais, ou você pode perder um bom tempo da sua vida achando que você é o máximo, sendo que você está desaprendendo a aprender, né? Então, minha carreira toda foi assim. Quando eu iniciei a Assis, a gente era uma empresa de consultoria comum, como qualquer outra, né? E que eu fui batalhando muito, trabalhando muito, errando e aprendendo, até o dia que os clientes nossos começaram a dar certo e chegaram alguém para comprar. E eu não sabia o que era M&A, não sabia nem o que significava a palavra. E aí, M&A, gente, para quem não sabe, é fusões e aquisições, né? Compra e venda de empresas. E aí, olha só para você ver. Qual que é a melhor forma de você empreender? Aonde o risco é do outro e aonde o outro te paga. Então, quando eu trabalhava, né, de empregado, eu achava aquilo o máximo, cara. Era gostosa de se ficar, assim, né? Bicho, esse cara é maluco, meu patrão, né? Eu falava assim, esse cara é maluco, cara. O cara põe a casa dele no banco, pega dinheiro, o cara arrisca tudo dele para me pagar. Eu achava aquilo um privilégio, entendeu? Nesse momento eu tinha o cliente. Pô, o cliente pagou uma empresa terceira que já tinha know-how, track record, expertise. Lembra que eu te falei que onde eu não gero valor, não gosto de ganhar valor? Eu juntei meu time e falei, irmão, vamos trabalhar 24 horas de graça para esses caras, para nós aprendermos o que eles sabem. Eu olhei o contrato do cara e ganhava no contrato que eu ganhava em 10 anos. Entendeu ou não? Entendi. Só que quem estava pagando é meu cliente. Eu tinha a oportunidade de aprender. Eu não achei aquilo um problema, entendeu? Eu trabalhava sábado, domingo, virava noite, cara. Beleza. À medida que eu fui aprendendo isso, eu me qualifiquei, um cliente me deu oportunidade, eu consegui executar. E aí, a partir do meu primeiro, como é que eu falo que eu faço M&A? Eu falo, quando você já fez? Nenhum, não vai dar certo, entendeu? A partir daquilo, então, eu comecei a gerar valor em cima disso. Exatamente, profundidade e tal. Esses clientes que eu trabalhei servindo e também depois eu fiz, me procuraram. Falaram, cara, tô com grana, queria investir, mas eu não quero agora 8 às 18, não quero ter funcionário. Aí eu comecei o universo de gerir capital, de trabalhar um ecossistema onde eu tinha capacidade de fazer as empresas crescer, melhorar, e ainda entrou dinheiro, que era o melhor dos mundos, né? E aí eu também não sabia fazer. Entendi. Sentei com fundos, fui aprender, fui ser estagiário de novo. Entendi. Entendeu? E aí o digital, pegando o seu link da transformação, eu cabeça branca, até 2018, 2019, eu não sabia postar uma foto no Instagram, cara. Só pra você entender. Eu vim parar na mesa do Joel J na época que estava no Primo Rico. Então era assim. Thiago Ronigo, Joel J, Bruno Perini, não sei quantos milhões de seguidores e tal. E do meu lado sentou o Gustavo Borges. Gustavo sentado, né? Eu na cadeirinha, dá 2 de mim, né? E todo mundo se apresentando, o Gustavo não precisa de apresentação, né? Chegou minha vez. Eu falei, cara, eu tenho 5 seguidores, minha avó morreu, ficou 4. Todo mundo riu, achou que era brincadeira e era verdade. E o Gustavo ainda me perguntou assim, qual que é o seu Instagram? Eu não sabia. Tive que ligar para minha secretária. Mentira. Sério. Para pegar, para passar para ele. Então eu brinco com ele, que foi meu primeiro social media. Porque ele que sentou. Aí a generosidade do cara, né? Você pega o ser humano e por aí. E aí ele foi com a maior paciência e tranquilidade do mundo, foi me ensinar como é que funcionava. Então, através do ecossistema do Joel, na época ele montou um mastermind, que era o Eco100, é que eu fui entender esse mundo. Aí fui conviver com essa molecada que fazia sucesso pra caramba, que entendia tudo. Fui ser estagiário nessa turma, cara. E era o trem mais engraçado, que os meninos, tudo 20 e poucos anos. E eles aprendendo contigo ao mesmo tempo. E aí que vem a troca da experiência. Quando você sabe se posicionar... Porque eu podia chegar todo arrogante, já estava posicionado, já tinha uma empresa de 20 anos. Não, falei, cara, deixa eu aprender com você. Né? Nisso, você falou, pô, mas o que você faz? Ah, não, isso aí eu preciso. E aí começou uma troca, né, que estamos onde estamos hoje. Eu estou aguardando meu próximo estágio. Agora sim, você tem todo esse know-how, a vida te fez chegar onde chegou. Agora, como levar esse sangue no olho para tua equipe? Porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa ter uma equipe provavelmente eu tenho uma equipe grande, hoje, né? grande. E como você consegue fazer isso no seu dia a dia? Eu, em tudo que eu faço, eu falo o seguinte, o meu time é muito melhor do que eu, cara. Eu tenho esse privilégio, essa bênção.
Eu brinco até, se for contratar, contrata eles, porque eu sou vezinho de cabeça branca e dá palpite geralmente errado, entendeu? Eu entendo que é muito a paixão que eles entendem, né? Eles sabem que eu estou aqui, eles sabem do meu sacrifício, eles sabem da minha dedicação, eles sabem do meu compromisso. Então, a CIS hoje ela tem uma base ética muito forte. Né? Eu acho que é onde tem ética e transparência, é difícil não dar certo. Não é que é fácil, porque as pessoas hoje querem confundir, né? Todo mundo quer tudo muito rápido e fácil. E eu não entendo que o mundo funciona assim. Não vive os né? processos Não. vida, né? Você pode ver que as coisas hoje, do jeito que sobem, caem, né? Então, por quê? Porque é aquilo que eu falei do prédio. Aqui todo mundo quer saber assim, qual o acabamento, onde você comprou, mas ninguém pergunta assim, quanto tem de ferragem, de concreto lá na fundação. Né? É uma coisa, não é bonito de se ver. Né? Todo mundo quer saber depois que está pronto. Mas ninguém entende que se lá não funcionar, vai trincar, vai rachar, vai ter problemas. Né? E eu acredito muito na fundação. E a minha fundação é essa transparência, essa verdade, mostrar que aquilo que eu era, quando eu era estagiário, quando eu era auxiliar, quando eu fazia café, quando eu lavava chiqueira, eu sou hoje, no sentido da paixão. Só mudou o local e o ecossistema. Entendi. Entendeu? Mas eu sou o mesmo cara apaixonado em querer servir, querer aprender e querer construir as coisas. Essa paixão não me acaba. Entende? E como que funciona para você quando você vai dar um diagnóstico sobre a empresa e tudo mais? Como que é essa licença poética para você debater de frente com o dono? Cara, esse é um desafio constante. Isso é um desafio muito grande. Por quê? Hoje eu estou no universo que a maioria dos nossos clientes dão muito certo, né? E a maioria das empresas que eu estou entrando já são grandes, né? Não que a gente trabalha com qualquer porte de empresa, mas a maioria. Então, como é que você chega para um cara que está dando certo e fala assim, cara, isso aqui está errado ou você precisa de melhorar? Tem diversas afetações isso, né? Desde ego e vaidade, né? Até a situação do próprio caixa, da última linha ali, né? Do EBITDA, pô, tá tudo dando certo. E aí o que eu explico sempre é o seguinte, cara, se você olhar a história do mundo, né? E olhar todos os ecossistemas, eu falo assim, a hora que a empresa pode mais dar errado é quando tá dando tudo certo. Quando o caixa ela tá positivo. Caixa, margem, lucro, o sócio está ganhando dinheiro. Porque todo o papel de conforto, ele traz junto consigo uma estagnação. Né? E quando você passa a não olhar para o seu negócio com outros olhos, você pode ser confundido, inclusive, por ele. Então, o nosso papel é esse olhar de fora, né? A gente chega de fora para olhar para as empresas que estão acontecendo. Então, nós não estamos ali viciados no processo, na cultura. A gente tem um olhar diferente, né? Que muitas vezes no começo causa uma polêmica danada, mas que a maioria das vezes gera valor, né? Então, eu falo assim, se eu tiver oportunidade de ficar mais de 6 meses, 1 ano numa empresa, geralmente dá muito certo, entendeu? Porque as pessoas não entendem isso. Uma vez um cliente falou comigo assim, e é um cliente nosso que nós estamos juntos há muitos anos, de muito sucesso. Ele falou assim, você fala isso porque você não está aqui dentro. Se eu estivesse aqui dentro todo dia, você não falaria. Eu falei, exatamente. Só sabe quem está na ilha olhando ela do lado de fora. É verdade. Entende? Quem está dentro da ilha não sabe que está na ilha. Isso acaba prejudicando até o projeto sucessório, né? Então acaba o sentido. Por que eu vou crescer tanto essa empresa, vou chegar onde eu cheguei se eu não consigo passar isso à frente? É isso aí. Né? E aí volta aquela outra pergunta sua. E que hora que eu vou ter qualidade de vida diante do meu sucesso? Entende? Então, assim, são essas variáveis, né? Então, assim, com a CIS, a gente não pensa em... Por exemplo, você pode me contratar, não necessariamente você tem que vender a empresa. Pode ser um projeto sucessório, pode ser uma qualificação de executivos para trabalhar, pode ser estruturar a governança, montar um conselho. E isso tudo pode ter fases. Não precisa ser ad eterno, entendeu? Porque eu sou apaixonado pela jornada. Assim como eu sou apaixonado pela jornada da vida, pela jornada de negócios eu também sou apaixonado. Eu não estou preocupado aonde vai chegar. Eu estou gostando da jornada, irmão. Você está vivendo. Exatamente. Né? Eu acordo preocupado assim, cara, hoje eu já posso viver. Tá ótimo. Independente dos perrengues que tem. Entende? A mesma coisa é negócio. Tem dias que vai ser de muito sucesso, você vai vibrar, tem dias que é só dor de cabeça. Né? Então, assim, isso você tem. Por isso que eu falo, você tem que estar muito certo daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você não tem que estar. Entendeu? Porque se for peso, não funciona. Entendeu? Eu não sou que cara, por exemplo, do cliente me ligar final de semana fora do horário, eu não, que cara é chato. O primeiro mindset meu,
Pô, bicho, esse cara tá lembrando de mim. Segundo, esse cara confia em mim. Terceiro, ele, né, podia ligar para qualquer pessoa do planeta Terra, pagar por essa pessoa. É isso. Cara, ele confiou em mim. Né? Quando o cliente fala assim, eu confio em você, eu respondo para ele assim, eu sei que atrás de confiança vem responsabilidade. Bem, né? Porque as pessoas hoje só querem confiança. Né? E a gente tem uma frase que é, só pode confiar conferindo. Entendeu? Não, porque as pessoas confiam. Combinar também não sai caro, né, pô? Exatamente. Se eu tô transparente contigo, qual que é o problema de você saber? Lucas, você falou a palavra-chave da minha vida. Eu não tenho problema com erro. Porque todo mundo acha que eu sou durão demais e tal. Cara, eu tenho problema com combinado, irmão. Não combina comigo e não cumpre. Porque a minha vida inteira eu fui um cara de combinado. Entendeu? Então errar faz parte do processo. Check, double check, não me importa. Errar faz parte do processo. Não quero 100% de ninguém, nunca vou querer. Mas, cara, combinou. Eu dou um exemplo lá no escritório. Radical, tá? Mas é só pra fixar. Eu te passei um projeto de 30 dias, beleza? No 28º sua mãe morreu. Aí você fala, cara, tem que ir no enterro da minha mãe, não dá pra me te entregar o projeto. Opa, não, senhor. Eu quero no mínimo 90% dele pronto. Já estamos no 28º. Já estamos no 28º. Aquele tempo, daquela vírgula, ela não pode justificar o processo todo. Entende? As pessoas hoje gostam de pegar uma situação que geralmente elas falharam no processo para justificar o todo. Até porque o errado não justifica. Você sabe uma palavrinha simples, você resolve sua vida? Todo mundo que vai justificar para mim algo por que não fez, eu falo, beleza, pega esse período todo, descreve para mim por minuto cada execução sua. Me apresenta seu plano de ação. Acabou o assunto. Entende? E para finalizarmos a última pergunta, Assis, como você está vendo que essa mudança de gerações, hoje, se a gente vai contratar um funcionário, está cada dia mais difícil achar pessoas que querem trabalhar. E num projeto sucessório, assim, você se depara muito assim com o cara fala assim, olha só, teu filho não tem capacidade alguma de seguir com esse projeto. A cada 100 mesas que eu sento, 101 eu sei que vai ter esse tema. Eu brinco assim, eu tô torcendo para os robôs do Elon Musk dar certo, entendeu? Porque realmente está muito complicado. Isso tudo começa o seguinte, aonde você acaba com uma geração, e assim, não é culpa da geração, tá? Para deixar bem claro. Eu sou fã dessa geração, inclusive acho eles super inteligentes. Certo. O problema é que nós pais tiramos dos filhos a vontade de ter vontade. Entende? Entendi. Então assim, hoje você pode qualificar, pagar um bom salário. Para o cara levantar 4 horas da manhã para ir para o aeroporto, isso para ele não é comum. Entende? Porque ele perdeu a vontade de ter vontade. O cara já tem um iPhone, o cara já tem um carro, o cara já mora num condomínio. O cara tem vontade de quê? Para você fazer isso, você tem que ter vontade, cara. Você tem que ter algo a conquistar. Entende? Por isso que fica esse tema do propósito. Na minha época, não ter dinheiro já era propósito. Entendeu? Precisar, já era propósito. Você não fazia o que você queria, você fazia o que era preciso, entendeu? Então, assim, começa tudo por aí, né? Segundo, as pessoas têm pouca consistência e profundidade, porque não criaram experiência, exatamente por poder estudar, por poder ir para fora fazer um curso fora. Então, assim, eu sou professor da Fundação Dom Cabral, da FGV, do CEDIM. Então, assim, o que eu vejo? Você pega pessoas com 27, 30 anos que nunca trabalharam. Tem uma formação acadêmica genial, fabulosa, mas ainda não sabe o que querem. Eu, por exemplo, quando você foi sendo estagiário, auxiliar e tudo, você já tinha, eu quero a área administrativa, eu quero essa área, você já criava afinidade servindo ali, trabalhando pra caramba. Hoje as pessoas não têm isso. Então, assim, elas vão fazer uma graduação para descobrir que lá na graduação que não tem nada a ver com elas. É verdade. Entende? Então, assim, isso causa esse status que nós estamos vivendo nesse momento. Aí o mundo se transforma, né? Eu falo que o mercado sempre se equilibra. Vem inteligência artificial, vem tecnologia, para equilibrar tudo isso, né? Então é a dança dos pratos que precisam estar sempre à mesa, né? Que maravilha. Muito nesse sentido. Assis, não é porque você está aqui não, uma coisa... Luísa está ali para poder não deixar eu mentir, porque o meu nível de sinceridade às vezes até passa um pouco do limite. Mas você é uma pessoa que me chamou muita atenção por causa do brilho do teu olhar, no teu sorriso no rosto, mesmo independente das circunstâncias. A primeira vez que eu te vi, você nem sabia meu nome, mas você já me deu um abraço assim, muito maravilhoso. Então eu queria que você terminasse... Eu amo abraço, cara. Queria que você terminasse de verdade aqui, deixando uma mensagem
Até porque hoje, dentro de todo o contexto, de todas as correrias, as pessoas esquecem do básico, que é o olhar, que é o toque, que é o abraço. Cara, além da AME, né? Em 2018 eu sofri um acidente de elevador. E nesse acidente minhas pernas esmagaram. E eu meio que me socorri ali e tal, fui parar no hospital. Inclusive um médico, que é um cliente, um grande amigo meu, que me deu todo o suporte naquele momento. E eu lembro que quando eu desci para a sala de cirurgia, você imagina, com AME, um acidente gravíssimo, a enfermeira faz aquele checklist, né, de alergia, você tem restrição a isso, tal. Eu falei assim, ó, por enquanto só de elevador mesmo. E todo mundo riu. E eu não conhecia os médicos que queriam me operar. E eu não tenho a menor dúvida que aquele momento, aquele clima, transformou tudo aquilo. E eu lembro quando eu saí da sala de cirurgia, que eu fui para o apartamento, porque todo mundo fala assim que médico é muito frio, não pode, né? Cara, esse cara foi lá e falou assim, poxa, você com AME, um gesso, imagina um gesso na sua perna, imagina na minha, pesa 100 vezes mais que na sua. Eu cheguei dos Estados Unidos agora, tem um gesso tal lugar. E o cara preparou tudo. Meu pai foi lá, buscou o gesso que o hospital não podia fornecer. E lá na cama mesmo, no quarto, só aquele conforto dele se preocupar comigo. Mas ele fez mais. Ele virou para mim e falou, cara, assim que você receber alta e tudo, eu vou na sua casa. Você não tem condições de vir para o hospital com a perna cheia de ferro, recém-operada, gesso. Esse cara transformou minha vida. E nessa semana que eu estava no hospital pós-cirúrgico, os médicos falaram que eu ia morrer de novo. Eu já escutei isso algumas vezes, né? E um cliente meu, muitos anos, ele está comigo há 20 anos. Ele falou, eu vou passar um dia contigo. Eu falei, irmão, tem que limpar minha bunda, me dar banho. Você sabe da minha condição sem estar nesse estado, você imagina nesse estado. E ele foi lá. E ao final do dia, foi um dia que eu estava bem mal. Ele me deu um beijo na testa, falou, cara, já transformou a vida de tantas pessoas, olha a nossa jornada, quantas pessoas você já ajudou. E esse beijo me deu outro ânimo. Eu fiz um vídeo, chamei todos os clientes. Eu, nesse período, eu vendi 2 empresas, deitado na cama. E os médicos falaram assim, ó, como você está com muito ferro, você vai ficar muito deitado, você vai ficar 6 meses de cama. Isso vai te atrofiar mais, o que a AME vai te comer vivo, né, você não vai ter muita chance aí pós isso. Meu filho tinha 7 anos, mais velho, na época. Ele foi pro meu quarto. Eu fazia xixi numa reca, levava, dava descarga. Ele limpou minha bunda, ele me deu banho todos os dias. Com 28 dias eu fiquei em pé. E ele me olhou e falou, pai, eu te conheço. E saiu do quarto. Do jeito que ele entrou, sem a gente falar nada, sem pedir nada. Com 30 e poucos dias eu estava no escritório trabalhando. Esse médico ia, me colocava na mesa de sala de reunião, em cima da mesa. Me atendia lá. Entendeu? 45 dias eu estava dirigindo. E voltei pro jogo de novo. Então, cara, eu sou um cara que se eu deitar, Lucas, eu não consigo sentar na cama. Então, se eu sufocar, eu vou morrer. O Robert tá aqui, meu fiel escudeiro ali, ele sabe. Para me virar na cama de uma coisa que vocês fazem sem nem agradecer a Deus, eu não consigo. Eu preciso de alguém lá e sinto muitas dores. Eu não consigo calçar minha meia, vestir minha cueca, né? Os movimentos mais simples do mundo. Não consigo ir ao banheiro sozinho. E eu levanto todos os dias com vontade de viver e de fazer tudo isso. Eu acho que as pessoas têm que descobrir o que elas amam, o que elas têm paixão, o que elas são de verdade. Porque o problema não está no desafio. Né? Quer um desafio maior do que esse? Estou aqui contigo. Entende? Eu viajo o mundo todo. Você nunca desmarca nada, né? Não. Entendeu? É você ter vontade de acordar e fazer as coisas acontecer, independente de grana, independente do problema. Então, eu acredito demais nisso. É o abraço. É você ver o olhar gostoso, um sorriso gostoso. Da mesma forma que você me viu, eu te vi. Né? E falei, pô, que cara ali tem uma energia boa. Né? E a gente querer isso, né? Eu quero conhecer pessoas, eu quero estar perto de pessoas boas. É isso, cara. Eu acho que a gente tem que ser muito grato. Mesmo nos desafios. E as pessoas hoje querem um universo perfeito e esquecem dos micromomentos, dos micromilagres. Né? E eu acho que a gratidão é o combustível de tudo isso, que vai te energizando, e aí Deus, o universo, a espiritualidade vai te abastecendo. E você vai, entre altos e baixos, desafios e vitórias, caminhando. O problema é que todo mundo hoje quer algo muito pleno, muito absoluto. Eu gosto dos micromilagres, dos micromomentos, sou grato por todos eles. Eu fico muito feliz, até mesmo como médico, porque uma das coisas que eu sempre falo, que é uma das maiores mentiras que inventam na faculdade de medicina, é que para ser um bom médico ele tem que se desassociar.
Eu falo que um bom médico é aquele que sabe e vive a arte de se associar ao máximo para sentir a dor do paciente e depois se desassocia para dar a melhor conduta. Então, coincidência ou não, todos os isso. meus médicos são meus amigos e meus terapeutas, entendeu? É eles que eu falo e que cuidam de mim. Eu sou apaixonado pela sua área e muito obrigado por estar aqui.